Super Mais de volta, você sabe, quarta-feira, a cada 15 dias, tem o nosso quadro Saúde da Mulher. Olha, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, o hábito de fumar. O cigarro é um grande vilão da procriação, tanto pela diminuição da fertilidade de homens quanto de mulheres. E também pelos riscos que ele traz às mamães e principalmente para os bebês. E para falar sobre isso, eu recebo, claro, aqui no nosso estúdio, nosso querido Dr. Belarmino José da Silva. Doutor, seja bem-vindo sempre. Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Fumo, não poderíamos falar sobre outra coisa, né, doutor? Não. Boa tarde, Susan. Boa tarde a todos que nos dão o privilégio aí de compartilhar esse momento. E estava assistindo a programação da RIC antes de vir para cá, vendo a RIC na praça, que está auxiliando ali, trocando um cigarro por uma fruta, o que é muito salutar. E, assim, o cigarro, o tabaco em si, ele foi inserido, está inserido na nossa sociedade como um hábito normal, convencional. As pessoas passam a utilizá-lo sem ter a noção exata dos malefícios a médio e longo prazo que traz, que são inúmeros. Então, assim, para a gente ter uma panorâmica, hoje no país nós temos em torno de aproximadamente 300 milhões de usuários de nicotina por dia, não o número da população, ou seja, pelo menos um cidadão fumaria um cigarro. Somos em 290 milhões de habitantes, né? E dessa totalidade, um número em torno de 30 mil mortes ao ano e 3 milhões mundialmente falando. O Brasil é o quarto produtor de nicotina, de tabaco, desculpa. A nicotina é um dos componentes do tabaco. Só perdendo para os Estados Unidos, a China e a Índia. Produtor e exportador. Consumidor. Consumidor, ele está em terceiro lugar. Terceiro? O primeiro é os Estados Unidos e o segundo é a China. Perdemos para a Índia. A Índia exporta mais do que consome. E se for ver em superpopulação, bom, a China é superpopulosa, né? Vendo até uma matéria que a própria Danúbia, aqui da casa, estava fazendo pela manhã, é uma média de 10 mortes ao dia pelo uso do cigarro. Meu Deus, que loucura. Então, assim, cada cigarro desse convencional de nicotina, os principais agentes maléficos que tem ali dentro são de tabaco, a nicotina e o monóxido de carbono. E qual o problema tanto da nicotina quanto do monóxido de carbono? É que no nosso sangue, os glóbulos vermelhos têm brancos, vermelhos e plaquetas. Os vermelhos se acoplam com monóxido de carbono, que é aquilo que sai da descarga de um automóvel. A poluição, de maneira geral, gera também um monóxido. Mas quando a pessoa inala um cigarro, ela está colocando aquilo, materializando, tragando, inspirando, enfim, esse monóxido. E o que ele faz no organismo? Ele retira os glóbulos, ele reduz a ação dos glóbulos vermelhos na corrente sanguínea. Ele se acopla. Então, o fumante ele tem uma menor irrigação cerebral, coronariana, as artérias coronárias elas vão oxigenação ficar... também? Oxigenação de maneira geral. Para mulheres, principalmente, o envelhecimento precoce, porque ela se acumula... Consequentemente, falta de memória, e daí vem várias outras coisas que isso acarreta, né? Sem considerar a alta incidência de câncer, que 90% dos cânceres bucais são ocasionados pela nicotina, pelo tabaco de maneira geral. 80% da laringe é o tabaco que propicia e 80% do câncer pulmonar tem origem no cigarro. Doutor, aí falando mais especificamente sobre gravidez e fertilidade. Vamos primeiro para a fertilidade. Quem é fumante já há algum tempo, ou quem começou a fumar, digamos, uns 2 anos, há 2 anos, quer engravidar, isso compromete a fertilidade? E quando eu falo em fertilidade, não só da mulher, mas também do homem, a quantidade de espermatozoides, por exemplo? Excelente pergunta, obrigado. É o seguinte, a nicotina e o monóxido de carbono, que são componentes tóxicos do cigarro, eles impregnam, eles têm um efeito cumulativo. Então, assim, se a pessoa fuma um mês ou fuma um ano, vai fazer diferença.
porque essa nicotina ela vai ficando, ela vai se imbricando, ela vai se acumulando dentro das artérias, dentro da musculatura, dos tendões, aonde houver sangue, aquele sangue está levando essa nicotina. No caso da mulher, os ovários, eles têm uma membrana envolvendo e um óvulo ao mês é expelido através dessa membrana para poder ovular e eventualmente engravidar. Só que no ovário, quem recebe essa nicotina e monóxido de carbono é a película que envolve o ovário. Então, com o tempo, essa película é feito um cacho de uva, o ovário, com vários óvulos, só que ao invés de ser livre, ele tem um invólucro, tem essa película. E com o uso contínuo, por muito tempo, da nicotina, do tabaco, começa essa película a ficar mais rígida. Então, o óvulo tem dificuldade de romper, a película envelhece, funciona mais ou menos como o ovário micropolicístico, onde essa película do ovário também tem dificuldade para romper e poder ovular. Então, assim, o efeito cumulativo do tabaco, ele é notório. Uma pessoa que fuma 20 anos, o corpo vai guardar a memória dos 20 anos. E se for um mês, em contrapartida, o raciocínio fumar menos é menos prejudicial, fumar com menos frequência, mas sempre é ruim. Agora a gente pode quantificar a quantidade desse malefício. No homem, no espermograma, que é um exame que se faz para ver a vitalidade dos espermatozoides, que tem que estar o óvulo e o esperma para poder ocorrer a fecundação. Observa-se que homens tabagistas, usuários de cigarro, existem 4 tipos de espermatozoides. Fecundam os espermatozoides mais rápidos, que são feitos girinos. E a gente acaba vendo que no espermograma de fumantes, aquela parte dos espermatozoides que fecundam, eles ficam lentos. O de movimento rápido, que é em torno de 30%, cai para 5%, 8%. E quando fecundam, podem gerar malformações fetais. Então, assim, um casal, por exemplo, tabagista, fumante, vai ter mais dificuldade de obter rapidez ou engravidar mais cedo do que um que não é fumante, porque essa toxina não está presente. O esperma do não fumante é mais rápido e a ovulação da não fumante ocorre de maneira mais adequada. Agora, eu estava comentando com a produtora, ela comentou comigo, mas incitando para quem quer evitar gravidez, alguma coisa do tipo, fumar, né? Não, então quer dizer assim, para a Rafa... Rafinha, que pergunta é essa? E aí eu ri junto com ela, disse, não é por aí, né, Rafa? Porque ela tentou ver... É que ela é fumante, né, Rafinha? Vamos parar de fumar a partir de hoje. Ela tentou ver algo benéfico, né? Então, quer dizer assim, torna difícil. E além de ocorrer a gravidez, poderá vir um bebê com má formação. Então, Rafa, não é uma boa ideia. As pessoas não vão passar a fumar mais para evitar a gravidez, porque ninguém vai querer ter uma criança especial. É claro que se ocorrer, a gente aceita, mas se pode evitar, por que não? Então pode ter a má formação também, doutor? Pode, porque o óvulo envelhece, ele tem dificuldade para romper essa película. O esperma já chega mais lento. Tudo na vida é uma questão de dinâmica e de tempo, né? Então, essa sincronização do esperma com o óvulo não se dá naquele tempo habitual que geralmente ocorre. Há uma lentidão. Mesma coisa como a gente fala do desenvolvimento cerebral. Tem algumas pessoas que têm um retardo e outras que são hiperativas. Sim. A mesma coisa. Então, pode sim, ou um dos dois só já pode comprometer a qualidade do feto. E o fumante passivo, doutor? Aquela pessoa que acaba convivendo com uma pessoa que fuma o tempo inteiro, isso também vai comprometer de alguma forma? Muito. É a questão do momento. Aqui no caso, acredito que todos aqui não são fumantes, mas estabeleceu-se assim, Suzane, num espaço, qual é o espaço fechado para poder, que possa contaminar, que um fumante estando aqui, supostamente eu, e você, qual o ambiente que a fumaça de um cigarro pode alcançar? A gente considera 40 metros quadrados. Ou seja, se conviver em um local ou estiver próximo, seja em ponto de ônibus, na calçada, em qualquer local, não sei se é permitido fumar no mercado, mas enfim, em locais onde é permitido, e você estiver a 40 metros dentro de um circuito de uma diâmetro de 40 metros, você já é fumante passivo. E também mulheres ficam prejudicadas na fertilidade quando convivem com fumantes. A gente sempre orienta no consultório, quando um dos parceiros é fumante,
no caso, para não prejudicar a mulher, que se afaste durante o período gestacional, para não comprometer o feto. E outro ponto que a gente poderia colocar também, o fumante passivo, então, ele está meio que de igual para igual. Claro que é muito mais maléfico para quem faz uso. Mas uma coisa interessante que nós temos atualmente é que em Blumenau funciona muito bem no Vale do Itajaí, em Santa Catarina e no Brasil. Há tratamentos, principalmente para as mães que estão pensando em engravidar. Eu, em particular, juntamente e certamente com outros colegas, nós orientamos para fazer tratamentos. De que forma? Existem comprimidos, adesivos e pastilhas, que eles contêm, porque de repente uma mulher que fuma 10 anos, ela ocorre uma gravidez. Para ela parar de uma hora para outra, ela vai ter uma crise de abstinência. E aí é complicado você chegar para alguém que todo dia faz o mesmo caminho e dizer assim, hoje você vai ter que fazer um caminho diferente. Claro, é então, difícil. Existe essa desintoxicação feita por pneumologistas, que temos em todo o estado, né? E que é feito... os adesivos são semanais, as pastilhas são diárias, mas existe um que é muito interessante, chamado bupropiona. Ele é um antidepressivo, ansiolítico e antipânico. E não prejudica o bebê? Não prejudica. Bom, o ideal, aí é o que eu lhe coloquei, quando o casal determina engravidar, a gente sugere que a mãe já comece a fazer esse tratamento previamente, para quando estiver grávida, ela não passar por crise de abstinência. Que eu consigo entender que alguém que seja usuário do cigarro diariamente, de repente tenha que parar, venha ter problemas. Então, o ideal é, antes de engravidar, procurar um bom pneumologista, existem vários excelentes, e eles vão indicar qual é o melhor. Na prática, essa bupropiona tem um nome comercial bem fácil, até, que é o BUP. Ele faz com que a pessoa perca a compulsão. Eu conheço muitas pacientes que deixaram de fumar tomando esse medicamento. Então, assim, é claro que passa pela força de vontade, pela determinação. Como tudo na vida, nada vem gratuito, é questão de obstinação, tem que querer, mas existem medicamentos que tiram aquela vontade ou involuntariedade de chegar até o cigarro e consumi-lo. Então, assim, fica mais fácil lidar com alguém quando você sabe que ela está sendo medicada. Que é difícil, no duro, chega para alguém e diz assim, você tem que parar. A gente faz isso, mas se temos como alguns recursos, por que não lançar mão? Tá, doutor, mas quem acaba fumando na gravidez, o que pode acontecer, além da má formação que a gente citou? Tá, a primeira coisa, a placenta é uma barreira que ela filtra todo o sangue que chega para o bebê. Então, a placenta de mãe gestante, mesmo quando a mãe diz que não fuma, qualquer ou todo obstetra, os meus colegas, nós conseguimos ver a nicotina na placenta. Por quê? A placenta é a barreira de defesa do bebê, é um filtro. Então, todo o sangue que vem da mãe passa na placenta para o bebê. E o bebê só nesse filtro passam vitaminas e proteínas. Então, por exemplo, uma mulher que come muito massa, doce ou fuma, não significa que o bebê dela vai ter 5, 6, 7, 8 quilos. O bebê às vezes vem até menor. Por quê? Porque a nicotina, ela suja esse filtro e quando chega o sangue puro, ele não passa. Então, geralmente, filhos de fumantes, eles vêm com baixo peso, vêm antes da hora, baixo peso é menos de 3,4 kg, tem um comprimento menor, geralmente o feto tem 50 centímetros, de fumante vem com 45, 44 e costuma romper a bolsa mais facilmente, porque a placenta é feita uma esponja. Quando o bebê se movimenta, ele se molda conforme essa esponja se ondula. Mas se tem muita nicotina, a placenta ela fica rígida. Isso é o mesmo processo que ocorre nas coronárias. As coronárias que irrigam o coração, elas vão criando placas, ao invés de gordura, a nicotina enrijece, onde pessoas têm que fazer cateterismo, colocar aqueles stent, que são molinhas para deixar o sangue passar. Então, na gestante, o maior número de abortamento, o feto desenvolve de uma maneira inadequada, é gerado à base de nicotina, sem contar que filhos de fumantes, também passei com a Rafa essa pauta e ela confirmou isso, filhos de fumantes têm maior incidência a serem fumantes. Olha só. Principalmente e a maior faixa para iniciar o cigarro, o hábito de fumar, o vício, é até 19 anos. A gente vê que pessoas que começam depois dessa idade têm maior facilidade para abandonarem o vício. E quando entre, que seja 12 a 19, é dificílimo, porque o corpo já é gerado à base de nicotina. O corpo pede mais. A abstinência
até 19 anos é muito maior do que quem decide fumar, vamos supor, aos 30. Olha só, mais gente, fácil. então, também há necessidade de parar, né? É obrigatório, porque tudo que a mãe ingere, inala, cheira ou fuma, vai passar no leite. E o bebê vai acabar tendo uma dentição ruim, né? A ossificação, as cartilagens, tudo o que concerne a formação do bebê, é como fazer um produto, um doce, uma carne, alguma coisa, e você coloca um produto ruim. O tabaco, que tem a nicotina e o dióxido de carbono e mais 4.720 toxinas, ele é um dos ingredientes principais para a formação desse novo ser humano. Então, assim, é um péssimo negócio e uma lamentável situação. A mulher decidir fumar por si só é uma coisa. Agora, uma vez grávida, fumando, não é legal. Porque aí ela está colocando cigarro na mão do feto sem ele decidir. Se mais tarde ele quiser fumar, é outra história. Mas, assim, é uma ditadura a mãe impor ao filho um hábito ruim que ela tem e ele não tem nada a ver com isso. E ela já está condicionando isso a ele, né? Já está. Ele já está. E que o marido auxilie também e não fume junto. Não fume próximo. Quer fumar? Desça, se mora em edifício, fume na calçada, fume longe desse diâmetro de 40 metros quadrados. Ou melhor, pare de fumar junto com sua esposa. É uma parceria, né? Uma parceria. Só torna a relação mais estável do que já é, né? Não tenha dúvida. Doutor, olha, muito bacana a gente ter esclarecido sobre isso. Essa pauta sempre rende, né, doutor? Eu acho que foi fundamental a gente ter falado sobre isso nesse dia e super esclarecedor também. Na verdade, é relembrar aquilo que todo mundo sabe, mas assim, se todos nós conseguirmos fazer com que os fumantes, de maneira geral, se conscientizem disso de uma maneira bacana, que não estão fazendo bem para quem está aqui conversando a respeito, mas antes de tudo para eles próprios. Os maiores beneficiados com a parada do fumo é o usuário. Então, assim, nós pegamos a rebarba, que estamos próximos, é difícil, às vezes, a gente tentar evitar, mas que tem uma consciência que quem leva o maior prejuízo é quem é o usuário. Não tenha dúvida. Gente, um beijo rapidinho que eu tenho para passar, que inclusive o doutor Bellarmino me passou aqui, é a Fernanda Godoy Bueno. Ela não perde o programa, né, doutor? Não, é uma querida. Agora a gente está com um convidado aqui, o Rodrigo Evaristo, que é fisioterapeuta. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com ele e a gente fala justamente sobre como amenizar os hábitos do fumo, né, para quem fuma, como eliminar um pouquinho esse mal. Obrigada pela presença, obrigada por ter vindo aqui ao nosso programa. Mas, doutor, uma coisa que a gente não colocou no bloco anterior, que é legal a gente colocar pessoal de casa, é onde fica a nicotina na gravidez, durante a gestação. Vou pedir ajuda aqui do Demian. É o seguinte, ó, aqui está a placenta, vamos ver aqui, vamos lá, aqui, ó. Aqui está o embrião, né, o fetinho, e aqui está o cordão umbilical. Tudo isso aqui é placenta. A nicotina, esses azuis aqui, são os vasos. A nicotina se acumula nessa região aqui. Se ela está trancando a passagem para o cordão umbilical, o bebê não vai ter como se desenvolver. Por quê? Porque a nicotina dificulta a passagem do sangue bom, que é o glóbulo vermelho. Então, é aqui que se deposita. Por isso que eu falei que a gente consegue ver, quando o bebê nasce, pela placenta, que há impregnação de nicotina ou de gordura de outras alimentações que não foram as mais adequadas durante o pré-natal. E de alguma forma ela passa, essa nicotina passa então? Passa, é onde cria o vício, né? Ela suja o filtro, a placenta é um filtro, e ela pode passar para o bebê, dependendo da quantidade. Está colocando cigarro na mão do bebê que isso, o doutor falou no e vai depender também da quantidade que a mãe ingere, que você me questionou antes, se há relação entre fumar um cigarro ou muitos. Sim, porque tem efeito cumulativo. Ah, olha só. Vamos ver o que o Rodrigo contribui conosco. Exatamente, Rodrigo. Bom, para as pessoas fumantes, agora eu falo até de forma geral, né? Não só porque a gente estava falando de gravidez, de fertilidade, enfim. Mas, Rodrigo, o que poderia ser feito para amenizar um pouquinho, então, as pessoas que fumam, claro, parar também? Quais são as dicas que você dá para os fumantes aí que estão nos assistindo nesse momento? Boa tarde. Bom, a pessoa que fuma, além de todos os malefícios que o doutor já comentou, para fumante, para gestante é muito pior. Devido às alterações fisiológicas no corpo da gestante que acontecem, aumenta o volume do útero, comprime o diafragma, que atrapalha por si só a mulher que não é fumante, mas muito mais a mulher que é fumante. Só para... O pulmão, o espaço pulmonar já fica menor. Os volumes pulmonares diminuem e a pessoa que fuma,
ela destrói os alvéolos, que prejudica a troca de oxigênio com o sangue. Ou seja, o monóxido carbônico que a pessoa fuma, né, com o cigarro, vai deixando ainda o sangue um pouco mais grosso, viscoso, onde o coração tem que bombear mais forte, a pessoa se cansa mais. Por isso que o fumante é mais cansado. Mais cansado. Menos resistente. Menos né? resistente. Piorando, no caso da gestante, que já diminui por causa das alterações fisiológicas da mulher. Uma forma para diminuir a vontade de fumar é a atividade física. A atividade física, por si só, ela libera substâncias de prazer que provavelmente tentariam substituir o prazer que o cigarro proporciona. Caminhadas leves, claro, sempre com a orientação do profissional médico para estar acompanhando. Na verdade, eu digo uma equipe multidisciplinar, né? Exatamente. O fisioterapeuta, o psicólogo, se precisa o psiquiatra e o obstetra. Exatamente. Em equipe, um tratamento, um preparo em equipe. Outras coisas que dá para ser feito para associar, para ajudar ao parar e até mesmo minimizar os efeitos do cigarro, trabalhos de relaxamento, trabalhos de respiração. Uma coisa que eu ensino para minhas pacientes no hospital é um exercício simples que qualquer pessoa pode fazer em casa, que é cheira uma flor e sopra uma vela. Esse trabalho faz um trabalho legal no diafragma, tentando fortalecer ele, tentando aumentar ao máximo a capacidade do pulmão, aumentar o volume do pulmão, para diminuir essa sensação de desconforto que a pessoa tem. E isso, tipo assim, na vontade, você daria essa dica na hora que ela tem aquela vontade de fumar? Na verdade, isso é uma dica que dá para ser usada em qualquer momento, tá? Mas na hora que dá a vontade de fumar, é uma dica legal, porque a melhora da oxigenação dá uma sensação de bem-estar na pessoa. Assim, Rodrigo, eu faria um adendo que, assim, todo fumante ele vai ter que ter uma motivação. A primeira coisa vai partir do eu pessoal. O que vai ganhar? Seja homem, gestante, mulher, enfim. E porque não adianta a gente tentar, como eu estava comentando no bloco anterior, a gestante chega, ela já é dependente e ela quer parar e de uma hora para outra o corpo dela pede, independe somente do querer. Existe uma dependência química realmente que é desencadeada. Então eu vejo que mais do que atividade, tudo isso, mas tem que ter muita determinação. Então a palavra-chave seria motivação e dizer assim, eu quero, eu posso e eu vou conseguir. Aí o seu trabalho enquanto fisioterapeuta, o meu enquanto obstetra, com atividade física, tudo mais, funciona. Isso é fato. É o grande querer, né? Eu posso até acrescentar, por mais às vezes que a gente orienta, mesmo assim a mãe às vezes não consegue ou não quer parar. Infelizmente. Mesmo a gente expondo todos os problemas que podem causar, a gente às vezes tem que até ser um pouco mais duro. Principalmente aqui na região, onde teve um surto agora recentemente de gripe A. Para a gestante ainda é um agravante ainda maior a pessoa que fuma. Por si só, a gestante é um grupo etiológico que é mais acometido, que foi mais acometido de gripe A. A pessoa que fuma se torna ainda mais grave a situação. Muito mais difícil de reverter, assim, só para complementar o que o Rodrigo falou, a gripe A deixa mais vulnerável porque a mãe está gerando, são dois seres. Então, onde ela está levando oxigênio, ela está dividindo o sistema sanguíneo dela com o feto. Então, ela perde um pouco dessa retaguarda de imunidade. Né? A gripe A, enfim, faz mal a todos, mas as gestantes são mais vulneráveis devido a isso.